Graça e paz, irmãos. Hoje falaremos num texto que se encontra em 1 Samuel, mas antes eu quero convidá-los a orar. Eu peço a você que não tenha esse momento como algo rotineiro ou religioso, porque o momento de oração é um momento ímpar, né? E nunca deve ser algo repetitivo, monótono, porque nós vamos estar falando com o nosso Deus eterno. Então eu convido você a orarmos juntos. Senhor, bendito seja o Senhor, ó Deus, que é o nosso Pai, o nosso sustentador de nossas vidas. Ó Deus, o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele que nos redime de nossas iniquidades e nos traz à Tua presença. Nós louvamos o Teu nome porque, independente de tudo que viemos a passar neste mundo, o Senhor está conosco, a nos guiar, a nos guardar e a nos sustentar. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos dá a oportunidade de, mesmo distantes, cada um em nossos lares, ter a oportunidade de ouvir o Senhor falando com a Tua igreja. Seja conosco, nos dirige e nos conduz em tudo, para que façamos tudo para a Tua glória. Amém. Amados, vamos ler juntos a palavra de Deus que está em 1 Samuel, no capítulo de número 4, e nós leremos os versículos de número 1 a 5. Veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. Os filisteus se acamparam junto a Áfica. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E esses mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo a Arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Vemos aqui que Israel sai para batalhar contra os filisteus, um dos seus maiores inimigos. E eles vão à batalha confiantes da vitória. Mas, infelizmente, eles perdem e são derrotados. Nós aprendemos aqui um dos primeiros erros que Israel comete nesta batalha. Foi sair na sua autoconfiança e na sua presunção. Eles não consultaram a Deus, eles não consultaram a Samuel e simplesmente saíram à batalha e foram terrivelmente derrotados. Quando nós olhamos o versículo 3, nós vemos a frase dos anciões da cidade dizendo o seguinte: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Ou como está na Nova Versão Internacional: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Eles compreenderam que foram derrotados não por causa do poder militar dos filisteus, mas porque Deus assim permitiu. A conclusão óbvia que eles chegaram é que eles perderam aquela batalha porque Deus não estava presente com eles, porque eles não levaram a arca do Senhor para a batalha. A arca da aliança representava, simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E eles estavam corretos quanto ao fato de que a vitória vinha por causa da presença e da aprovação de Deus no meio do seu povo. Mas eles erraram na forma como agiram. Veja o final do versículo 3 o que diz: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Veja, ao invés de eles pedirem orientação ao Senhor, eles tentaram arrumar ao seu modo, ao seu jeito, eles tentaram dar o seu jeitinho. Eles confundiram o símbolo da presença de Deus com o próprio Deus. Eles estavam errados em pensar que o fato da arca representar a presença de Deus no meio do seu povo, eles podiam de alguma forma manipular a presença de Deus, simplesmente trazendo a arca para o campo de batalha. O cumprir de um ato religioso não poderia trazer a presença de Deus e a aprovação do Senhor. O simples ato mecânico de trazer a arca, como se fosse um símbolo religioso, ou um amuleto, ou algo desse tipo, não lhes garantia a presença e a vitória do Senhor. A presença do Senhor não pode ser manifesta
com algo produzido pelas mãos dos homens ou por alguma engenhosidade dos homens. Nós não podemos forçar que Deus se manifeste ou haja em nosso benefício sem que primeiro Ele decida fazê-lo. Uma observação importante: não é raro vermos denominações prometendo noites de vitória, dias do grande mover do poder de Deus, grande avivamento com datas e horas marcadas, como se Deus tivesse que estar ali naquele dia, naquela hora, para trazer o avivamento, para agir com o seu poder. Meus irmãos, nada disso pode ser produzido pelo agir e pelas vontades humanas, mas é somente Deus quem decide soberanamente quando e a forma de realizar um verdadeiro avivamento ao seu povo e lhes trazer vitória. Então nós vimos aqui que Israel tinha uma teologia correta, mas a sua prática estava errada. Eles estavam certos no fato de que era o Senhor que traria a vitória ou que daria a derrota, mas erraram terrivelmente ao pensar que poderiam produzir a presença de Deus com algo mecânico, com um tipo de religiosidade vazia. Vamos então analisar qual foi o real motivo da derrota deste povo. Não foi simplesmente porque a arca não estava no campo de batalha. O que nós vamos olhar agora nos versículos de 10 a 11, nós veremos o seguinte. Observe. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles trouxeram a arca e mesmo assim foram terrivelmente derrotados. Para entendermos um pouco melhor sobre como aconteceu e por que aconteceu essa derrota, é necessário que entendamos um pouco como era o quadro, como era a situação do povo de Israel nesta época. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, ali no final, no último capítulo do livro de Juízes, no último versículo, o livro termina dizendo que cada um fazia o que achava que era correto. E o livro de Samuel começa mostrando o estado terrível dos sacerdotes, em especial dos filhos de Eli. Veja, o capítulo 2 de Samuel começa mostrando que os filhos de Eli eram impuros e que eles não se importavam com o Senhor. Veja o versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Também no capítulo 7, nós vemos que todo o restante do povo, não somente os sacerdotes, mas todo o povo, estavam corrompidos moral e religiosamente. Então, não foi a ausência da arca ali no campo de batalha que trouxe a derrota para Israel, mas porque Israel se afastou do Senhor, porque Israel se afastou da presença de Deus por causa dos seus pecados, trazendo sobre si mesmo esta ruína, trazendo sobre si lamento e tristeza. O próprio Senhor fala isso em Isaías, dizendo que são os pecados que causam a divisão do povo e Deus. Mas o que Israel fez depois da derrota? O que vocês imaginam que Israel fez? Infelizmente, por um longo período de tempo, Israel apenas lamentava que Deus não agia em seu favor. Vejamos o capítulo 7, no versículo de número 2, e eu lerei aqui na nova versão transformadora. Todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Aqui nós aprendemos uma outra lição. Lamentar a derrota ou o fato de Deus não ter agido em nosso favor não é o que Deus espera dos seus servos. Samuel vai nos mostrar o que Deus esperava dos seus servos no capítulo 7, no versículo de número 3. Acompanhe. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Samuel leva o povo a enxergar a sua real situação de pecado diante de Deus, que eles, ainda que conhecessem ao Deus verdadeiro, estavam adorando e servindo a deuses falsos, trazendo sobre si a justa punição de Deus sobre eles. E que não era o reclamar, que não era o lamentar que iria mudar a situação em que eles se encontravam. Era necessário um real arrependimento evidenciado por ações concretas de abandono aos falsos deuses.
Meus amados, nós não podemos nos enganar. Muitas vezes nós lamentamos as lutas e as provações que passamos, mas não reconhecemos os nossos próprios pecados, não nos humilhamos e nos arrependemos verdadeiramente diante de Deus, mostrando com as ações esta verdade. É necessário mais que lamento, mais que tristeza e choro, é necessário um abandono do pecado e dos falsos deuses que colocamos em nossos corações. E é o que o povo vai fazer, é o que o povo faz aqui em Samuel capítulo 7. Veja o versículo de número 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. O povo aqui, influenciado por Samuel, renuncia os falsos deuses e se voltam ao único e verdadeiro Deus. E não somente isso, mas eles também confessam os seus pecados diante de Deus. Olha o versículo 6 do capítulo 7. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. O derramar da água aqui aponta para a tristeza e o arrependimento. Era um reconhecimento da necessidade de serem purificados do seu pecado moral e religioso. É uma demonstração de como os seus corações estavam sendo derramados ali em arrependimento diante de Deus, que vem seguido de confissão de pecados. Eles dizem: pecamos contra o Senhor. Agora então, Israel estava quebrantado, arrependido e confiando somente em Deus. Eles então, humilhados, incapacitados, pedem que Samuel intercedesse por eles diante de Deus. Porque eles reconhecem, já lá no capítulo 6, onde eles dizem, versículo de número 20, capítulo 6, versículo 20, onde o povo diz: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Quem poderia estar diante de Deus para interceder por eles? Quem poderia estar diante de Deus, um Deus santo, um Deus poderoso? E a resposta vem no capítulo 7, no versículo 9, é Samuel. Samuel se coloca na presença de Deus e intercede pelo povo. Veja o versículo 9 do capítulo 7. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Samuel aqui surge como o intercessor eficiente que sacrifica um cordeiro para livrar Israel. Deus então o ouve e dá vitória ao seu povo. Israel compreende que a presença de Deus não estaria com eles porque eles estavam cumprindo algum tipo de ritual religioso vazio, mas porque eles se voltaram ao Senhor com sincero arrependimento e sentimento de humilhação diante de Deus. Meus amados, esta é a forma de termos a presença e a aprovação de Deus, quando servimos e adoramos ao Senhor com um coração humilde, em sincero arrependimento de nossos pecados, confiando na graça e na misericórdia do Senhor, que perdoa os nossos pecados e nos garante a vitória. Então, irmãos, nós vimos aqui que Israel sai para a batalha, presunçosos e orgulhosos, certos da vitória, mas eles são terrivelmente derrotados. Então eles tentam, com seus meios, com suas formas, trazer a presença de Deus para o campo de batalha, para que Deus lhe desse vitória. Mas isso não viria antes que o próprio Israel reconhecesse a forma pecaminosa em que eles estavam vivendo, antes que eles colocassem em prática um sentimento de humilhação e de arrependimento dos seus pecados e de abandono dos seus falsos deuses. Eles buscaram um caminho mais fácil e rápido, mas que só lhes trouxe derrota e lamento. Meus amados, o caminho da religiosidade vazia sempre é uma solução mais rápida e atrativa, mas nunca eficiente. Samuel, ele leva ali o povo a reconhecer os seus pecados e arrependerem-se e a voltarem-se para o Senhor. Samuel intercede pelo povo e Deus ouve a intercessão de Samuel e dá vitória a Israel sobre os seus inimigos. O que nós aprendemos nesta noite, meus amados? Como nós podemos estar na presença de Deus com a sua aprovação? Não é realizando meros rituais religiosos vazios. Jamais nós conseguiremos fazer com que Deus esteja conosco com meios e engenhosidades humanas. A verdade é que todos nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados.
derrotados, condenados a uma vida de tristeza e lamentos. Mas aprove a Deus, assim como enviou a Samuel para convencer o povo de seu pecado e levá-los ao arrependimento, hoje Deus tem enviado o seu Espírito Santo, que nos convence de nossos pecados e nos leva também ao arrependimento sincero. Assim como levantou o Senhor a Samuel como um intercessor eficiente, que sacrificou um cordeiro para que Deus perdoasse o povo e lhes trouxesse vitória, hoje Deus enviou o nosso sumo e perfeito intercessor, Jesus Cristo, que não sacrificou um cordeiro, mas Ele mesmo foi o próprio Cordeiro de Deus, que tirou de nós o nosso pecado e nos fez vencedores. Meus irmãos, não vivamos uma vida de religiosidade vazia, onde estamos com uma teologia correta, mas com a prática terrivelmente errada, mas que vivamos diante de Deus humildes, em sincero arrependimento de nossos pecados, confiando unicamente na graça e na misericórdia do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por esta noite, obrigado por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado por nos fazer lembrar que nós estávamos separados, ó Deus, pelo causa dos nossos pecados, condenados a uma vida de tristeza e lamento. Mas o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para nos resgatar, o Teu Espírito Santo para nos convencer de nossos pecados e nos conduzir ao arrependimento. Nós louvamos ao Senhor porque o Teu Filho morreu naquela cruz, derramando sangue para a remissão de nossos pecados, para agora estarmos diante de Ti muito mais do que vencedores. Senhor, nos ajude a vivermos neste presente século uma vida reta, justa, íntegra, não de aparência, não com uma religiosidade vã e vazia, mas um verdadeiro cristianismo, Pai. O verdadeiro cristão, ele não vive de aparência, mas ele vive, Senhor, na prática da Tua palavra, na obediência da Tua palavra. E isso só podemos fazer se o Teu Espírito Santo que habita em nós nos impulsionar e nos capacitar. Nós nos colocamos diante de Ti, arrependidos de nossos pecados, ó Deus. Ó Deus, nos humilhando debaixo da potente mão do Senhor, para que o Senhor nos faça servos fiéis e praticantes da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos, abençoa, ó Deus amado, o restante desta semana em que nós estamos, ó Deus, no aguardo do retorno do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus e que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos. Meus amados, não esqueçam de compartilhar as pregações, os devocionais, de deixar aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Lembre-se, quando você divulga o nosso canal, você também está nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Mais uma vez, que Deus os abençoe.